A Expo Flora está chegando e a CBN Campinas não vai ficar de fora. Todas as sextas-feiras, de 25 de agosto a 24 de setembro, os programas CBN Campinas, CBN Esportes, Estúdio CBN e o Arena CBN serão transmitidos diretamente do News Truck CBN em Olambra, na maior festa das flores da América Latina. O mercado das flores, toda a movimentação que a Expo Flora gera no turismo e na economia local serão temas da CBN Campinas na Expo Flora 2023. Oferecimento Unifage, Unimax e Faagro. Aqui o seu futuro é na prática. Soltar balão pode colocar vidas em risco, provocar incêndios e causar danos ao meio ambiente. Quem solta balão está sujeito a punição severa e prisão. Ajude a denunciar esse crime. Uma iniciativa CBN Campinas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Um noticiário para você pensar bem antes, durante e depois de ouvir. Seu final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Bocardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto Final CBN. Um programa descontraídamente sério. De segunda a sexta, a partir das 5 da tarde. CBN Serviço. O Centro Profissional Dom Bosco, obra social da Escola Salesiana São José, está com inscrições abertas para o processo seletivo 2024 de seus cursos técnicos de nível médio nas áreas de fabricação mecânica e informática. Os cursos são gratuitos e têm duração de 2 anos e são oferecidos no período da tarde. O centro fornece gratuitamente também o material didático, uniforme e equipamento de proteção individual. Ao todo serão oferecidas 60 bolsas. O candidato tem que cursar o ensino médio em 2023, ter idade máxima de 17 anos completados no ano de 2024 e apresentar renda familiar por pessoa de até 1 salário mínimo e meio. As inscrições devem ser feitas até o dia 11 de setembro, através do site www.saojosecampinas.com.br/CPDB. De Campinas, Guilherme Leal. CBN Esportes Campinas. Olá, bom dia, 11h08, está no ar o CBN Esportes, edição desta terça-feira, hoje 29 de agosto de 2023. E a partir de agora, você fica informado das principais novidades do mundo esportivo. E é claro, vamos falar bastante a respeito da preparação de Ponte Preta e Guarani. Guarani e Ponte Preta que se enfrentam no sábado no derby de número 206 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E a gente começa com futebol internacional. Champions League começa a definir os últimos times classificados para a fase de grupos. Das 6 vagas em disputa, 3 serão decididas nesta terça-feira. Panathinaikos, Galatasaray e PSV são algumas das equipes que buscam a classificação. O sorteio para conhecer os grupos da edição 2023-2024 está agendado para a quinta-feira. E a gente destaca a Ponte Preta, que já iniciou a preparação para o derby de número 206. A Macaca tem a dúvida a respeito da presença de André no ataque titular da Alvinegra.
Na vitória contra o Londrina por 1-0, o jogador foi desfalque. O técnico pintado tem o retorno de Kaique França, Arthur e também Leonaldi. Basquete, o Brasil perdeu para a Espanha e se complicou na Copa do Mundo de Basquete. A seleção brasileira foi derrotada por 96-78 para os atuais campeões. O Brasil decide a classificação para a segunda fase amanhã contra a Costa do Marfim. E agora a gente vai até a capital paulista com os principais destaques dos clubes da capital com Gabriel Dudziak. O Corinthians entra em campo nesta terça-feira às 9h30 na Argentina para tentar confirmar contra o Estudiantes uma vaga nas semifinais da Copa Sul-Americana. Como venceu em casa por 1-0, o alvinegro pode jogar pelo empate para seguir adiante na competição continental. O Palmeiras não terá o atacante Dudu até o final da temporada, depois de o atleta romper o ligamento do joelho, enquanto o São Paulo soube que irá decidir a Copa do Brasil contra o Flamengo em casa. Já o Santos se prepara para enfrentar o América Mineiro no próximo domingo pelo Brasileirão. 11h11, vôlei, o Brasil venceu a Colômbia, agora aguarda a Argentina na final do Sul-Americano. A seleção sofreu uma pressão no segundo set, se recuperou e voltou a vencer por 3-0. O confronto contra os hermanos será na quarta-feira, amanhã, às 20h30 no ginásio do Geraldão, em Recife. O destaque do Guarani, que também já iniciou a preparação para o derby de número 206. O Bugre, jogando em casa, não perde para a Ponte Preta desde 2018. O técnico Humberto Louser não tem desfalques por suspensão. A dúvida se Matheus Bueno vai ou não para o jogo. E ele tem a volta de Alan Santos e também de Diogo Matheus, que ficaram fora da partida contra o Sampaio. E pode ter novidade, a diretoria do Guarani está se movimentando a respeito de reforços que vão ficar sem disputar nenhuma competição por conta da eliminação na Série C. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes dos nomes que estão na mira do Conselho de Administração do Guarani. E agora trazendo os destaques da Libertadores, Fábio Scheibe já está pronto e escalado. Bom dia, Scheibe! Fala, Antônio Lupe. Bom dia, ouvintes CBN. A Libertadores da América conhecerá o primeiro semifinalista da noite desta terça-feira. Com uma boa vantagem, o Internacional recebe o Bolívar às 19h no Beira-Rio, precisando empatar para chegar às semis depois de 8 anos. A última vez que esteve nessa fase da competição foi em 2015, quando foi derrotado pelo Tigres do México. Colorado era dirigido pelo técnico uruguaio Diego Aguirre, hoje no Santos. Com a vitória na semana passada por 1-0 na temida altitude de La Paz, o Internacional joga ao lado da torcida por um simples empate. E claro, uma vitória para avançar. Vitória por um gol do Bolívar leva a decisão para os pênaltis. E se o Bolívar vencer por mais de um gol, será ele o classificado. Os ingressos para partidas estão esgotados há mais de uma semana. Expectativa para mais de 50 mil torcedores no Beira-Rio nessa noite. O vencedor enfrentará na semifinal o ganhador do duelo entre Fluminense e Olímpia, que decide vaga na quinta-feira no Paraguai. 11h13 e você pode participar do CBN Esporte conosco. Mande a sua mensagem através do WhatsApp do 19 991869070, 19 DDD 991869070. Estamos aguardando a sua mensagem e você que está acompanhando pelo YouTube, com imagens através do nosso YouTube oficial, youtube.com/CBN Campinas, também pode mandar a sua sugestão, a sua pergunta, a sua participação através do chat no vídeo. São 11h14, a gente faz uma pausa e daqui a pouco o Júlio Nascimento estará conosco. E também vamos ter uma entrevista bem bacana com Hugo Farias, que completou uma maratona durante um ano, todos os dias. Daqui a pouco ele é nosso convidado especial aqui no CBN Esportes, 11h14. A gente volta já. CBN Esportes Campinas.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. O evento de corrida e caminhada em um dos lugares mais belos da cidade. Traga sua família. A etapa alvorada do Ville Santene Family Run já tem data e local marcados. Será no dia 3 de setembro, nas ruas do Ville Santene, em Souzas. Serão percursos de corrida de 5 e 10 quilômetros, caminhada e percurso Kids. Para inscrições, acesse noblu.com.br. Não fique de fora dessa. Ville Santene Family Run. Realização Noblu e Ville Santene. Trânsito. Informações do trânsito com Thaís Azevedo. Bom dia, Thaís. Lupe, bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue ali pela região central, a Avenida Orozimbo Maia ainda tem trânsito carregado, desde a Rua Maria Monteiro até a Avenida Brasil, pela pista da direita, sentido centro, por conta de obras no local. No sentido oposto, a lentidão, na saída da Avenida Anchieta. Quem segue pela Avenida Norte e Sul, encontra excesso de veículos, sentido Taquaral, na chegada à Avenida Orozimbo Maia. No sentido Guarani, motorista vai fazendo um bom caminho. Pela Avenida Júlio Prestes, tem um ponto de obras ali, sentido centro, saindo da Rua Araraquara. Então, o motorista encontra um pouco de lentidão por lá. Mas, no geral, são boas as condições. No sentido Rodovia Dom Pedro, trânsito fluindo bem, motorista segue sem dificuldades. Lupe. Durante a programação da CBN, a gente vai atualizando a situação do trânsito aqui na nossa cidade e também nas estradas da região. Valeu, Thaís. Na sua próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móbil. Alta tecnologia e garantia de qualidade. Se tem movimento, tem Móbil. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 18 minutos, nós estamos de volta com o CBN Esportes e agora nós temos uma entrevista bem bacana com Hugo Farias, é o nosso convidado especial aqui no CBN Esportes. O Hugo, ele atingiu a marca de 366 maratonas consecutivas. O atleta amador, ele é o primeiro aqui nas Américas a atingir essa marca. Hugo já está conosco, tudo bem, Hugo? Bom dia, prazer tê-lo aqui na CBN. Bom dia, o prazer é meu, sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Hugo, acho que para quem faz atividade física, para quem corre, quando você fez esse projeto denominado um projeto propósito, né? A gente até conversou lá no início, quando você ainda não tinha nem atingido a metade desse desafio, muita gente falou, mas como é possível, né?
É claro que você teve todo o apoio médico de profissionais, mas você já caiu a ficha do tamanho do desafio que você completou na última segunda-feira, né? Porque foram 366 maratonas. É isso mesmo. Eu não sei se a ficha ainda caiu, não. Estou num processo ainda de absorção disso, mas estou muito feliz. O propósito sempre foi inspirar pessoas, mostrar que pessoas comuns são capazes de fazer coisas incríveis e gerar aí uma contribuição para a ciência. Sempre tratei isso como um dia de cada vez, por isso que cheguei até o final, né? A jornada seria muito longa. Desde o início me prontifiquei a fazer as 366, lá fora esse feito já foi realizado antes por um britânico e um belga, então eu coloquei na cabeça que eu iria quebrar aí essa barreira das 365. Estou muito feliz em chegar aqui ao final dessa jornada, que não acaba aqui, né? Acaba a correria, agora vou me dedicar aí a escrever um livro, dar palestras e levar essa história mais adiante. Bom, Hugo, quando a gente conversou pela primeira vez, eu também sou um apaixonado por esporte, principalmente pela corrida de rua. Eu fiquei muito curioso porque você falou que tinha também um acompanhamento de médicos, né? A gente viu numa reportagem muito legal que foi feita no Fantástico também, de profissionais que acompanharam a evolução do seu corpo. E eu fiquei com uma dúvida, porque o seu coração, pela reportagem que a gente viu, ele se adaptou ao desafio, né? Mas você já teve também aí um feedback a respeito das articulações, joelho, tornozelo, de se houve algum dano mais profundo por conta desse desafio? Ainda não. Meu coração de fato se adaptou, eu não me colocava em situação de risco, né? Eu sempre corri numa zona de frequência cardíaca confortável, e como o Incor antecipou, o meu coração se adaptou perfeitamente. Existia uma preocupação inicial se o meu coração ia aumentar de tamanho, se iria surgir alguma arritmia, pelo contrário, ele se adaptou 100%. Com relação às articulações, eu fiz ressonância magnética no início de quadril, joelhos, tornozelo e pés. Farei novamente agora essa maratona de ressonâncias magnéticas para ver o impacto disso nas articulações. Não sinto dores. Fiz um amplo trabalho de fortalecimento junto com a equipe multidisciplinar. Mapeamos, né, assimetrias musculares no início que precisavam ser fortalecidas, porque é a musculatura que absorve a maior parte do impacto para aliviar as articulações. Mas é fato, eu senti dores ao longo do processo, mas as dores foram quase que 100% musculares. Dores em glúteos, em quadríceps, basicamente. Não senti dor em joelho ou em tornozelo. Tive fascite plantar, então dor no pé, na musculatura do pé. Tratamos isso ao longo do projeto, hoje não tenho mais nada. Tive pubalgia, ainda tenho, mas muito leve, também decorrente aí do volume. Tratamos isso ao longo do projeto e isso não impediu de concluir, mas a gente sempre teve uma comunicação muito aberta na equipe de que se em algum momento oferecesse algum risco à minha vida ou risco de sequelas, o projeto seria interrompido. Eu sempre deixei claro que a opinião médica iria prevalecer. Hugo, durante essas 366 maratonas que você fez durante aí um ano, qual foi o momento mais complicado? O momento que você parou, falou assim, não, eu preciso seguir, porque eu tenho um propósito, que é o nome do desafio. Qual foi o momento mais difícil desse desafio que você teve ao longo de um ano? O momento mais difícil foi por volta da maratona 143, 150, onde apareceu uma lesão decorrente da pubalgia. Uma lesão na virilha direita, por conta do esforço, todo o esforço, né? O trajeto que eu defini aqui, ele em sua maior parte é no sentido horário, faço curvas no sentido horário, e impactou mais a perna direita. E quando eu fui correr na praia, nas férias escolares, eu corri uma maratona na areia, e isso gerou um esforço adicional na musculatura. Eu tinha que pular alguns canais. Naquele dia eu senti uma fisgada na virilha, mas eu ignorei, porque você aprende a conviver com algumas dores, e era uma dor leve, eu acabei ignorando, e ela intensificou
Na maratona 143, a partir do quilômetro 35, eu comecei a caminhar. Neste momento, eu fiquei preocupado, porque era uma dor muito intensa que até então eu não tinha sentido, e nunca passou pela minha cabeça o pensamento de desistir. Mas neste dia, eu fiquei preocupado e me questionei, será que vai acabar aqui? Porque eu larguei tudo por isso, né? Eu pedi demissão, eu embarquei minha família nisso, acreditando nesse projeto e nessa mudança de rota. E aí acionei a equipe, falei, pessoal, ó, deu ruim aqui. Estou sentindo as dores, está assim, assim, assado. O que a gente pode fazer? Preciso continuar, nem que seja caminhando. E eu treinei caminhada, fez parte do processo de treinamento. Não que eu quisesse usar, mas se fosse necessário a gente utilizaria. O foco sempre foi no objetivo principal, chegar ao final. Então, se precisasse reduzir e caminhar, a gente caminharia, e aconteceu, por volta na maratona 50, quando voltou a aparecer a dor, no quilômetro 6, eu tive que caminhar 36 quilômetros, os dias seguintes, os próximos 5 dias, eu fiz caminhando. Então, a maratona que eu terminava por volta de 4 horas, eu passei a terminar em 8, 9, 10 horas, durante 5 dias. E aí, eu intercalei nos dias seguintes com caminhada e corrida, trote. Levou 30 dias para eu voltar a correr 100%. Mas o apoio da equipe, o foco no objetivo principal foi importante para a gente não desistir e seguir até o final. Foi o momento mais crítico. Sim. O projeto Propósito, né, ele tem como foco, né, e alvo inspirar pessoas, né, a também fazer aquilo que elas acham que é quase impossível. E no último domingo, na maratona de número 365, né, foi um grande evento, mais de 2.000 pessoas compareceram em Americana, onde você fez praticamente todo aí, esse desafio, e acredito que o seu objetivo ele foi atingido, né, porque a gente pôde perceber um carinho muito grande da população, e você, através das suas redes sociais, já solicitou vídeos, né, para que as pessoas mandem mensagens, perguntando se o desafio foi atingido a elas também. Mas você entende que por conta desse desafio do último domingo e as redes sociais, você acredita que atingiu o seu objetivo também com esse desafio Propósito? Eu acredito que sim, não só por isso. É um projeto que fala de corrida, mas fala de muitas coisas, né? Fala de disciplina, foco, resiliência, autoconhecimento, fala de acreditar em você. Então, o retorno que eu tive através das redes sociais, nas ruas, ao longo de todo o projeto e no evento final, demonstra isso, né? Tinham pessoas ali de outros estados, de outras cidades, que vieram simplesmente para correr. O fato também de conseguir despertar na mídia o interesse em contar essa história mostra que foi algo diferente. Eu estou muito feliz com o resultado. Eu pedi, sim, nas redes sociais, vídeo para as pessoas contando, né, me conta aí se essa história te inspirou de alguma forma, me conte com suas palavras como é que foi. Eu ainda não consegui compilar esses vídeos, foram muitos vídeos, eu tenho uma equipe que me ajuda aqui, a Docmos Produções, e logo a gente vai conseguir compilar isso e mostrar aí também nas redes sociais. Confesso que eu estou ansioso para ver aí esse resultado dos vídeos, porque acho muito bacana, porque o exercício ele ajuda em muitas coisas, né? Não só a melhora por conta da nossa saúde, mas também pela nossa saúde mental. Hugo, ontem você compareceu, fez a maratona de número 366 e bateu esse recorde, né? Hoje, terça-feira, qual foi a rotina do Hugo? Hoje eu acordei às 5h40 da manhã, junto com os meus filhos, coloquei eles na van escolar e, em vez de sair para correr, eu voltei para a cama. Descansei um pouco mais, tomei o café da manhã pela primeira vez depois de 366 dias, sentei na mesa com a minha esposa. Então foi uma rotina um pouco diferente. Pretendo correr ainda hoje, na parte da tarde, fazer uns 21 quilômetros aí, como parte de um processo gradativo de redução do volume de corrida. Ao longo dessa semana, reduzir aí pela metade, né, diariamente, até para o corpo ir recebendo essa mensagem, né? Olha, está reduzindo o volume,
vai reduzir o gasto calórico e seguir adiante. Você já tem algum desafio em mente para o futuro? Ainda não, existem algumas ideias aparecendo na cabeça, que eu vou estruturá-las melhor depois. Neste momento, o foco será escrever um livro, e aí eu vou convidar todos os profissionais que participaram para contribuírem, né, com a visão deles, visão técnica, visão especialista nas suas respectivas áreas de atuação. O projeto sempre foi inspirar pessoas, então continuaremos levando essa informação através do livro e compartilhar, né, com toda a comunidade aí da corrida e de quem estiver interessado em conhecer essa história com mais detalhes. Palestras também, nesses próximos dias, meses, será uma nova rotina na minha vida, né? Eu acho que o que eu fiz conecta muito com o segmento corporativo, porque fala de disciplina, fala de foco, determinação, superação, propósito, autoconhecimento. Então, esse tipo de projeto, de mensagem, eu acredito que conecta muito com o segmento corporativo. Hugo Farias, o primeiro a bater a marca inédita de 366 maratonas consecutivas nas Américas, foi o nosso entrevistado aqui no CBN Esportes. Hugo, parabéns pelo projeto, parabéns por concluir o desafio, e quando estiver aí um novo em mente, pode contar com a CBN que a gente vai dar também todas as atenções, porque o que você fez nesse último foi incrível. Parabéns e obrigado por atender a reportagem e comparecer aqui no CBN Esportes. Muito obrigado, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado. 11h32, Hugo Farias de Americana conversando com a gente. A gente vai pro repórter CBN, daqui a pouquinho as informações dos clubes da capital. Tem Corinthians em campo hoje, hein? O Timão vai jogar na Argentina, e também a gente fala tudo de Ponte Preta e Guarani, que se preparam pro derby de número 206. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca a notícia na nossa região. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. 2024 PUC Campinas. Mais de 60 cursos e nota máxima no MEC. Acesse puc-campinas.edu.br/vestibular e inscreva-se até 29 de outubro. Repórter CBN. Terça-feira, 29 de agosto de 2023. A empresa responsável pela venda da substância que intoxicou e matou cães em todo o país foi indiciada pela Polícia Civil de Alagoas. A companhia é a Tecnoclean e a fabricante que comprou o produto, a Bassar. A informação foi confirmada com exclusividade pela CBN. Em Minas Gerais, o inquérito foi devolvido pelo Ministério Público e a Polícia Civil teve que retomar a investigação. Cerca de 300 bairros do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense ainda estão sem água, apesar da retomada da operação na estação de tratamento do Rio Guandu. Na manhã de ontem, técnicos da companhia responsável pelo serviço detectaram a presença de uma espuma branca com traços de um composto presente no detergente. A equipe interrompeu a captação para evitar que o consumidor recebesse água contaminada. No fim da noite, a operação foi retomada.
O Congresso deve analisar nos próximos dias 2 medidas anunciadas pelo presidente Lula para taxar os mais ricos. O governo enviou para apreciação uma medida provisória e um projeto de lei que alteram a tributação dos fundos de investimento exclusivos e as offshores. A estimativa é arrecadar 45 bilhões de reais até 2026 com as 2 medidas. Parte dos recursos será usada para compensar a perda de arrecadação com a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. A capital da Inglaterra adota a partir de hoje a maior zona de baixa emissão de poluentes do mundo. A iniciativa tem o propósito de punir veículos altamente poluidores e ajudar a limpar o ar de Londres, primeira cidade do mundo a lançar mão da medida em 2019. A ideia é acelerar o processo de substituição da frota de carros que circulam fora das atuais normas de emissões consideradas aceitáveis. No horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Começou o Esquenta Aniversário Açaí. São ofertas arrasadoras para você abastecer a sua casa e o seu negócio. Esquenta Aniversário Açaí. Aproveite! Açaí! Açaí Atacadista, para todos de sol a sol. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Uniceter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse uniceter.com.br. Uniceter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. A Expo Flora está chegando e a CBN Campinas não vai ficar de fora. Todas as sextas-feiras, de 25 de agosto a 24 de setembro, os programas CBN Campinas, CBN Esportes, Estúdio CBN e o Arena CBN serão transmitidos diretamente do News Truck CBN em Olambra, na maior festa das flores da América Latina. O mercado das flores, toda a movimentação que a Expo Flora gera no turismo e na economia local serão temas da CBN Campinas na Expo Flora 2023. Oferecimento Unifage, Unimax e Faagro. Aqui o seu futuro é na prática. Um noticiário para você pensar bem antes, durante e depois de ouvir. Seu final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Bocardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto Final CBN. Um programa descontraídamente sério. De segunda a sexta, a partir das 5 da tarde. O Café Filosófico CPFL, famoso na TV e YouTube, é gravado num estúdio confortável em Campinas. Em agosto, o café traz a série Humanismo no Século XXI, com palestrantes inusitados. Um rabino, um cientista político, um babalaô e uma professora. Perfis diferentes e que têm muito a dizer. Venha assistir ao vivo, às quintas às 18 horas, no Instituto CPFL. Entrada gratuita e por ordem de chegada. Acesse institutocpfl.org.br. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Alerta Zona Azul. Vai estacionar nas ruas de São Paulo? A Zona Azul está trazendo ainda mais praticidade para o seu dia a dia. Baixe agora mesmo o novo app Zul Mais da Estapar e conte com diversas formas de pagamento, como Pix, boleto, cartão de crédito ou débito. E não se esqueça,
Parou? Ativou a Zona Azul. Evite multas. Vem aí a 38ª Corrida Integração Campinas. Corredores de todas as partes do Brasil se reúnem para participar da maior e mais tradicional corrida de rua do interior paulista. Percursos com as modalidades corrida de 10K, 5K e caminhada. A largada será dia 24 de setembro e as inscrições já estão abertas. Então corra, acesse o site corridaintegração.com.br e siga nossas redes sociais para ficar por dentro. Participe! Corrida Integração Campinas 2023. Iniciativa EPTV. Realização OA Eventos. Apoio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. 11h40. Vamos até a capital paulista com as informações de Gabriel Dudziak. Na Argentina, às 21h30 desta terça-feira, o Corinthians joga contra o Estudiantes, a sua única chance de título na temporada. Pode ser ainda a única chance de ir à Libertadores do ano que vem, já que o Alvinegro não faz uma boa campanha no Brasileirão. Como venceu o primeiro duelo diante dos argentinos por 1-0 no Brasil, o Alvinegro poderá empatar para passar pelas quartas e chegar à semifinal da Sul-Americana. Os corintianos não poderão contar com o zagueiro Murilo, que foi vendido para o Nottingham Forest da Inglaterra, e com o lateral direito Fagner, que tem uma lesão na panturrilha esquerda. Lucas Veríssimo e Caetano brigam pela vaga na zaga, enquanto Bruno Mendes fica com a lateral. Já no ataque, Guilherme Biro é o favorito para começar aberto pelo lado direito do campo, com Rojas pela esquerda. Mas Romero, Wesley e Juan também têm chances de ir para o jogo. Na quarta-feira, o Palmeiras só precisa confirmar a vaga nas semifinais da Libertadores. Como venceu o Deportivo Pereira por 4-0 na Colômbia, o Alviverde pode até perder por 3 gols no Allianz Parque, que ainda assim se classifica. Mas as boas notícias da semana, por hora, param por aí, já que nesta segunda-feira o departamento médico do clube informou que o atacante Dudu sofreu uma lesão no ligamento do joelho, o que deve tirá-lo dos campos até o final do ano. Já o São Paulo recebeu uma boa notícia nesta segunda-feira. O tricolor vai decidir em casa a Copa do Brasil contra o Flamengo. O primeiro jogo será no dia 17 de setembro, no Maracanã, e o segundo no Morumbi, no dia 24. Para o técnico são paulino Dorival Júnior, porém, o peso de decidir em casa ou fora é pequeno. Um clássico do futebol brasileiro, você jogar a primeira ou a segunda partida, tem um peso? Talvez tenha no final da segunda partida, no final, nos momentos finais. Por quê? Porque são duas grandes equipes, jogadores acostumados a decisões, jogadores que ainda o ano passado fizeram uma semifinal da própria competição, é isso. Então, assim, eu não vejo uma vantagem tão considerável. O Santos terá mais uma semana livre para treinos antes de voltar aos campos no domingo para enfrentar o América Mineiro na Arena Independência pela 22ª rodada do Brasileirão. O Peixe contará com o retorno do zagueiro Joaquim, que cumpriu suspensão, mas não sabe se Soteldo reunirá condições. O atacante torceu o tornozelo no sábado, horas antes do duelo contra o Atlético Mineiro. Lucas Braga e Dodi serão desfalques pelo acúmulo de cartões. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado ao Gabriel Dudziak, trazendo as informações de Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras. O Timão entra em campo hoje pela Copa Sul-Americana, quartas de final, jogo da volta na Argentina, em La Plata. No primeiro jogo, o Corinthians venceu por 1-0. Fábio Scheibe, sem Murilo, sem Fagner, valendo classificação e quase 4 milhões de reais. O Corinthians, por conta da vantagem no primeiro jogo, é o favorito ou não? A vantagem é mínima, né, Lupi? Vantagem de um gol de diferença, o Estudiantes jogando em casa, sempre uma pressão, um time argentino. E o Corinthians vai contar com o contra-ataque, né? Vai ter Renato Augusto no meio campo, o cérebro do time, Renato Augusto, junto com Matias Rojas também, que é acostumado a jogar no futebol argentino, era do Racing. Vão poder fazer esse meio campo pensar e abastecer o Guilherme Biro, jovem jogador que tem muito potencial, e também o Yuri Alberto, né? Yuri Alberto, que teve uma proposta negada pelo Corinthians ontem para se transferir para o West Ham. É a esperança de gols, voltar a marcar gols pelo Corinthians. O Yuri Alberto, que não está encantando muito a torcida corintiana, tem a possibilidade de hoje fazer a história mudar, mas o Corinthians tem que segurar esse jogo no começo e aproveitar as brechas que o time de La Plata vai dar para o contra-ataque, né? Júlio Nascimento, o Corinthians tem como objetivo, né, conquistar esse título da Sul-Americana, a única chance, já que no Campeonato Brasileiro a situação é delicada, a chance do Timão de jogar a Libertadores do ano que vem.
Tudo bem, né, Lupe? Tudo bem. Bom dia a todos acompanhando aqui o CBN Esportes. Antes de falar do Corinthians, Antônio Lupe, sabe onde estou nesse momento? Não sei. Eu estou aqui nas obras da Rádio CBN Campinas, no Opa! CT. Então, se você ouvir um tac, 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 é porque as obras estão aceleradíssimas. Estágio avançado. Estágio avançado. E eu não vejo a hora de todos estarmos aqui juntos com o CBN Esportes, nessa grande família reunida, né? Será demais. Então, contagem regressiva, viu, Lupe? Porque ó, tá ficando muito bonito, viu? Boa, Julião. Mas falando do Corinthians, Lupe, um momento de muita pressão em cima da falta de resultados para o Luxemburgo, né? A gente viu o Corinthians no Campeonato Brasileiro ainda muito mal, a eliminação na Copa do Brasil que atrapalha muito esse processo também, e sobra a Sul-Americana, onde o Corinthians aposta muitas fichas, né? Poderia ter conseguido uma vantagem melhor no primeiro jogo. Acho que o Corinthians lamenta muito aquele lance do Gustavo Mosquito, né? Numa grande jogada do Romero. Acho que uma vantagem de 2-0 seria melhor para enfrentar a atmosfera argentina, mas de qualquer maneira o plano de jogo permanece o mesmo, confiante aí que teremos mais um representante brasileiro na próxima fase da Copa do Brasil. Lupe. Palpites, eu começo com você, Nascimento. Eu aposto em empate 2-2. E você, Shaibi? Pênaltis. Pênaltis? Mas como é que vai ficar o seu coração, Fábio Shaibi? Pênaltis é complicado, né? Sempre uma grande emoção. Mas quem tem Cássio tá garantido nos pênaltis. Né? Então, consequentemente, Corinthians classificado. Exatamente. Que isso. E tem técnico que foi demitido, Shaibi? Que história é essa? Tem técnico na Série A que foi demitido. Um português acabou perdendo emprego na manhã dessa terça-feira. O Cruzeiro demitiu o português Pepa. Pepa que chegou em março ao clube, né, no lugar do Paulo Pesolano. E nos últimos 17 jogos do Cruzeiro, apenas 2 vitórias. Então a diretoria da Raposa decidiu demitir Pepa e sua comissão técnica. O Cruzeiro, no momento, é o 12º, joga só o brasileiro, é o 12º do Brasileirão, tem 25 pontos, está de 4 pontos acima da zona de rebaixamento. Então a diretoria cruzeirense decidiu trocar o comando. Pepa não é mais o treinador da Raposa. Então a Pepa caiu. Pepa caiu. Que triste. Por que você tá rindo, Júlio? Não tô rindo de nada, não. Aliás, o torcedor cruzeirense lamenta muito. Eu não sei se você acompanhou nas redes sociais no final de semana, a torcida do Cruzeiro organizada estava acompanhando o treinamento, e aí eles falavam, né, que se não tivesse uma vitória convincente no final de semana contra o Grêmio, a situação ia apertar, a cobrança ia ser maior. Só que dos mesmos criadores da cobrança da torcida do Atlético, é muito legal ver o mineiro bravo, né, Lu? Porque eles não perdem a postura e o sotaque, né? Então, eles têm elegância até mesmo nas críticas. Mas mostra que o Ronaldo tá passando por apuros lá, né? Precisa dar respostas aí nesse time do Cruzeiro. Eu me lembro de um vídeo que, quando o Cudê era técnico do Atlético, a torcida foi cobrar, aí o membro lá da torcida organizada falou assim, não, primeiro eu vou falar, depois o senhor fala. Aí ele rasgou a botina, aí depois o Cudê veio com seus argumentos que acabaram aí combinando com nada, né? Porque ele foi demitido, no caso, e o Atlético Mineiro acabou contratando o Felipão. São 11h48. Vamos movimentar o assunto derby aqui no CBN Esportes, porque sábado o chão vai tremer. Sábado tem Guarani e Ponte Preta, 6 da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela Série B do Campeonato Brasileiro. É o último derby do ano, pelo que tudo indica, né? Até porque é o jogo do retorno da Série B, Guarani e Ponte Preta. A gente começa falando da Macaca, que também começou a preparação. Guarani iniciou ontem, Ponte Preta também. A Ponte vem de vitória contra o Londrina. E nos bastidores da vitória contra o time paranaense, naquele vídeo que o torcedor pode acompanhar um pouco sobre a chegada da delegação, lances pós-jogo e algumas entrevistas. E o Fábio Sanches falou da importância, capitão da equipe, da vitória contra o Londrina e, é claro, rapidamente projetou o duelo contra o Guarani. Jogo super importante, né? A gente precisava aí desses 3 pontos, dar mais um saltinho ali na tabela. Isso também dá uma confiança a mais, né? Uma tranquilidade maior pra gente trabalhar durante a semana. A gente sabe desse jogo importante que tá chegando, desse clássico. É um jogo que
que envolve toda a cidade, né? Então, tenho certeza que a gente vai chegar bem preparado. Nascimento e Scheibe, hoje no bate-papo com a Carol e também com o Gui Pierangeli, eu abordei aqui uma situação que é curiosa. Ponte Preta e Guarani, nós ouvimos o Fábio Sanches, que é zagueiro. Ponte Preta e Guarani estão empatados na terceira colocação com a melhor defesa da Série B, com apenas 20 gols sofridos. Só que aí quando a gente fala do ataque, a Ponte tem um grande problema. Marcou apenas 16 gols em 25 jogos. Tem aí o segundo pior ataque ao lado do Botafogo, só ganha da equipe do ABC. Pegando esses números e trazendo para a realidade da Ponte, a gente pode imaginar uma Ponte Preta, independente da escalação, Júlio, que vai adotar uma postura mais defensiva, até por conta dos números e jogando fora de casa? Eu acho até que a escalação e os números defensivos, Lupe, eles são talvez o principal legado do Hélio dos Anjos nesse time, né? Algo que não foi modificado aí, nem pelo Felipe, nem também pelo Pintado, porque a estrutura defensiva da Ponte é muito boa e são ótimos números, principalmente quando tem a dupla disponível, né? Fábio Sanches e Matheus Silva. Só que a Ponte teve tantos problemas de suspensão, de lesão, que ela várias vezes perdeu um dos dois, e aí teve que jogar com o Edson, teve que jogar com o Tomás Kaique, ou mesmo o Arthur na defesa. Isso acaba comprometendo. Naquele jogo da Ponte contra o Tom Benz em casa, o gol acaba saindo numa infelicidade do Edson, né? Então, quando tem o Fábio Sanches e o Matheus Silva, essa produção defensiva, ela melhora demais. Então, acho que esse é um legado desde dos tempos de Hélio dos Anjos, e acho que passa muito pela defesa essa sequência de 4 jogos da Ponte sem perder. Mas, foi o que você disse, o problema estava no ataque, né? A Ponte não produz, não tem ideias. A gente tá batendo muito nessa tecla aqui com o Carlão, com você, com o Scheibe também, desde as últimas semanas, sobre a proposta de jogo ofensiva da Ponte, né? A gente pega o jogo contra o Ceará, a Ponte teve um plano de jogo ofensivo, mas ele não teve contra o Londrina, né? O gol sai muito cedo, depois a Ponte abdica de jogar, tem ali um chute com o Paulo Baia no segundo tempo, mas só. Então acho que o grande desafio do Pintado neste momento é, sabendo que tem uma defesa sólida, encontrar um jeito de jogar para o ataque produzir mais. Se o ataque não produzir, Lupe, é muito difícil a Ponte segurar essa sequência sem perder por muito tempo, né? E Scheibe, tem a volta do Kaique e do Arthur, né, que são pilares importantes desse sistema defensivo também, né? Exatamente, o Arthur voltando para a lateral esquerda, né? O Gabriel Silva entrou no jogo contra o Londrina, e o Kaique também é uma referência ali no gol. Kaique França, grande goleiro no último derby, foi muito bem, quer dizer, no derby da Série B do ano passado, nesse ano também foi bem, mas Série B do ano passado acabou pegando uma bola no último minuto também do Guarani, buscava um empate. E é impressionante, né? Em 25 rodadas, agora falando do ataque, a Ponte Preta marcou 16 gols apenas, é quase metade do número de jogos que a Ponte Preta não marca gols. E se você não faz gol, como o Júlio disse também, tem que se garantir na defesa, né? Porque senão a vitória vem com certeza. O time que marca apenas 16 gols tem que rever esse conceito no ataque. Vamos ver nessa semana como vai dar a situação com o Elvis, né? Que saiu cuspindo marimbondos no último jogo contra o Londrina, falando abertamente sobre a sua situação, criticou que a bola não chegava a ele. Vamos ver como que o Elvis começa a trabalhar essa semana no Pintado junto a ele também, porque ele é um cara essencial para a bola chegar aos atacantes também, para municiar de chances a equipe da Ponte Preta, né? E além da volta do Kaique e do Arthur, tem a volta do Leonaldi também. A dúvida na Ponte fica por conta do André, que ficou fora da partida contra o Londrina pelo placar de 1-0 no Moisés Lucarelli. São 11 horas e 53 minutos e já do lado do Guarani, Júlio, a gente tem a volta do Alan Santos e a volta do Diogo Matheus. Contra o Sampaio, foi nítido que Pegoraro e Valber a todo momento conversavam para ajustar o sistema defensivo, que levou muitos sustos contra o Sampaio Correia, que luta para sair da zona do rebaixamento. Você acredita que com a volta dos dois também tem como fortalecer, até por conta desses números, né? O Guarani também com uma boa defesa, mas eles fizeram muita falta lá em São Luís, né? Lupe, só lembrando, né? O Valber, ele teve aquela sequência de 7 jogos consecutivos como titular, depois da lesão do Alan Santos contra o Juventude no primeiro turno,
E quando o Alan Santos fica disponível, ele imediatamente volta com o Valber jogando bem, né? Então acho que não tem muito segredo aí, o Alan Santos volta para a defesa. Tivemos, é verdade, aquele lance infeliz do Alan Santos contra o Juventude no segundo turno no Brinco. Acho que aquilo foi uma falha de comunicação tanto dele quanto do Pegorari, mas vida que segue, isso acontece. Acho que o Alan Santos no jogo seguinte mostrou que não se abalou, e a experiência e liderança dele nesse grupo pesam muito para que o Guarani tenha uma organização defensiva melhor, né? Acho que a postura contra o Sport foi muito boa, né? O Guarani, ele sofre gol contra o Sport, contra o bom ataque do Sport, partindo de um lance discutível que envolve a arbitragem e o VAR. Mas durante o jogo a postura do Guarani defensiva foi muito legal. Isso não se repetiu contra o Sampaio, né? Principalmente no segundo tempo, e acho que aí está o grande problema, né, Lupe? O Guarani tem caído muito fisicamente nos segundos tempos dos jogos, então é um ponto também que o Humberto precisa melhorar, e até olhando aqui o Transfer Market, o Guarani tem o menor elenco do campeonato, né? Sim. 27 jogadores. Então acho que isso prejudica muito, porque o Humberto tem dificuldade para rodar o elenco. Então, provavelmente essas movimentações do Guarani na janela e buscando reforços, seja também para abastecer o Humberto, para deixar o elenco menos desgastado nessa reta decisiva da Série B, né? E um desses reforços é o Gustavo França, né? O Globoesporte.com noticiou ontem, e hoje a atualização por parte do Figueirense, comunicando aí a saída do jogador Gustavo França, que fez mais de 30 jogos pelo Figueira e foi um dos destaques mesmo com o Figueirense sendo eliminado da primeira fase da Série C. Você conhece, Júlio? Viu jogar? Lupe, eu não vi o Gustavo França nessa temporada, não. Eu confesso que não acompanhei muito do Figueirense, mas os números... E a gente adota muito essa estratégia, de observar a reação da imprensa e também dos torcedores em redes sociais. Lamentaram muito a saída do Gustavo França, mais do que o Iago Teles foi lamentado no CSA. Então, parece, pelo menos nessa perspectiva da torcida do Figueirense, que é um baita desfalque para o Figueira aí para os próximos anos, e talvez uma boa adição para o Guarani, até por conta da idade, né? 25 anos, né, Lupe, tem o Gustavo França, né? Isso. Foram 31 jogos, ele foi o artilheiro da equipe, o garçom, né? Deixa eu pegar aqui os números dele. Gustavo França, né? Ele foi um dos principais destaques da equipe catarinense nessa temporada 2023. 11h57. Chaib destacou no início do programa Libertadores. Hoje tem um Internacional, né, Chaib? Exatamente. Às 7h da noite encara o Bolívar no Beira-Rio. Mais de 50 mil ingressos já vendidos. Os ingressos esgotaram desde a semana passada. E o Internacional com uma boa vantagem, né? Já que na Bolívia, na semana passada, na temida altitude de La Paz, venceu por 1-0 e agora pode até empatar em casa, que se classifica para as semifinais da Libertadores, semifinais que o Inter não vai desde 2015, quando perdeu para o Tigres do México. Os mexicanos participavam daquela edição ainda, perdeu em 2015 para o Tigres. Era Diego Aguirre, o técnico do Inter naquela época, hoje treinador do Santos. E o Cudê, para essa noite, não vai ter o zagueiro Vitão, que se lesionou no duelo contra o Flamengo, mas conta com a volta do meia Maurício. O Internacional, então, podendo empatar para se classificar. Claro, se perder por 1-0, a decisão vai para os pênaltis. Uma vitória maior do time boliviano por 2 gols de diferença, acaba classificando o time boliviano também lá no Beira-Rio. Mas a expectativa é que o Internacional seja o primeiro time classificado para as semifinais da Libertadores. E lá na frente, nas semifinais, vai enfrentar o vencedor de Fluminense e Olímpia, que duelam na quinta-feira no Defensores del Chaco, no Paraguai. Palpites. Você, Chaib. Internacional ganha 2-0. E aí, Júlio? Internacional fazendo uma baita campanha, 1-0 para o Inter. 11h58. É a hora do vôlei. Hora do vôlei. A equipe do vôlei Renata volta às quadras na sexta-feira, dia 1º, para enfrentar o Atibaia. A equipe está invicta no Campeonato Paulista. E falando de seleção brasileira, o Brasil venceu a Colômbia e agora vai enfrentar a Argentina na final do Sul-Americano, que acontece no Recife. O Brasil venceu a equipe da Colômbia, a seleção da Colômbia, por 3-0. E o jogo contra os hermanos acontece amanhã, quarta-feira, às 8h30 da noite, no ginásio Geraldão, no Recife.
11h59, reta final do CBN Esportes. Fábio Scheibe, grande abraço a você. A gente tem um encontro marcado às 4h no Arena, hein, Scheibe? Até mais, Lupi, até a tarde, valeu. Grande Júlio Nascimento, hoje mudando a sua função, improvisado pelo professor. Amanhã você volta à sua posição de origem, combinado? E agora eu vou aqui dar marretada no estúdio. Um abraço, Lupe, até amanhã. Valeu, Júlio Nascimento. Agradeço a participação dos ouvintes que mandaram aqui mensagem. Quem mandou mensagem aqui pra gente? O Ademir, obrigado ao Ademir. Muita gente também no YouTube. O Chicó, corredor, mandou mensagem aqui. À tarde a gente coloca seu áudio. Chicó, deixa eu ver quem mandou também. 8003, obrigado pela mensagem aqui. E também o nosso grande amigo Emerson, final do telefone 0197. Obrigado a todas as participações. A gente volta às 4h com muito esporte aqui na CBN com o Arena. Eu te espero. Até já! CBN Esportes Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1.